A obstrução já acontece em úlceras crônicas e não agudas. Ocorre pela cronicidade da úlcera na região, na área antropilórica do adenal. Ou seja, paciente com úlceras crônicas, cicatrização, abertura, fazendo com que haja fibrose daquela área e uma deformidade da área do pilório, que a gente chama de pilório deformado. E aí a gente tem o que a gente chama de síndrome de estenose pilórica. O pilório vai fibrosando, vai fechando e você tem uma retenção gástrica a montante. O quadro clínico é insidioso, ou seja, isso não é agudo, e a sensação é de plenitude gástrica, o estômago sempre distendido, o paciente sempre com a sensação de que não conseguiu digerir. Saciedade precoce, náuseas e vômitos alimentares. E esses vômitos alimentares têm uma característica aqui muito importante. O paciente vai vomitar resto de comida, de saliva, e não tem bile, não pode ter bile. Se o pilório está fechado, não vem bile do duodeno. Então, a característica do vômito da estenose pilórica é um vômito sem bile. Tratamento, ou a dilatação endoscópica por balão, entretanto, isso tem que ser repetido várias vezes, ou quando a gente vai optar por cirurgia, vai ser a vagotomia troncular, a gente já explicou, com antrectomia, com isso a gente vai fazer uma reconstrução bypassando o pilório, uma antrectomia com anastomose Bill-Roth2, com isso a gente vai tirar o ácido, vai fazer a drenagem desse estômago, ou uma vagotomia com uma gastroduodenostomia, que é a cirurgia de Jabulé, que a gente vai ver. Então, aqui esse exame é uma seriografia esôfago, estômago, duodeno, mostrando aqui uma área de estenose pilórica, uma grande dilatação, uma grande estase gástrica a montante. Né? Ou seja, o estômago não consegue esvaziar por essa mínima passagemzinha do pilório. Mesma coisa, uma grande cavidade gástrica com a área de estenose e a dificuldade para passar para a área do bulbo duodenal. Tomografia mostrando o estômago bem distendido, com nível. Aqui a mesma coisa em uma área de estenose, para poder atingir o contraste, passar aqui para a cavidade duodenal. Então, a cirurgia é a vagotomia troncular, cortar o vago aqui em cima, e uma gastrojejuna, ou seja, a anastomose do estômago com jejum, para que haja drenagem, para que a comida possa passar, já que essa área do pilório está estenosada, tá bom? A cirurgia de Jabulé, ela é uma anastomose. Então, você tem a área aqui da estenose pilórica, está aqui, então faz uma anastomose aqui da segunda porção do duodeno com a área inferior do antro, anastomose aqui embaixo. Então, a gente vai pegar aqui o duodeno e fazer uma anastomose com o antro. Essa é a cirurgia de Jabulé, você deixa aquela área ali do pilório sem mexer. Tá? É uma gastroduodenanastomose. A gente já visto uma gastrojejum, agora uma gastroduodenanastomose, que é a cirurgia de Jabulé. Aqui mostrando o fechamento da anastomose posterior, depois a anastomose no plano anterior. Pode ser feito também para a estenose pilórica, uma piloroplastia, ou seja, a secção do pilório, a Heineck Miculix, como eu já mostrei, a piloroplastia se secciona, corta toda aquela área e faz o fechamento, ou seja, corta a longitudinal e faz o fechamento transverso. A estenose pilórica, por conta de estenose péptica, também ocorre em 5 a 7%. Cursa com desnutrição importante, uma vez que esse paciente não vai conseguir esvaziar a cavidade gástrica, não vai ter absorção dos alimentos. A endoscopia pode ser terapêutica através de dilatações. O problema é que isso aqui recidiva, porque você não tratou a causa, que é o ácido, então acaba recidivando. O tratamento cirúrgico ele é o melhor no caso dessas estenoses pilóricas. Tem, obviamente, sempre associar com a dor de bomba de próton e a erradicação do H. pylori. Então, o que a gente faz normalmente com esses pacientes é um tratamento agressivo com dor de bomba de próton, para que a gente tenha a cicatrização dessas úlceras, tenha certeza se esse paciente não vai melhorar e se o paciente, apesar da cicatrização da úlcera, segue com a dificuldade de esvaziamento gástrico por conta da estenose, a gente opera esse doente. Agora, a hemorragia digestiva alta, que é a última complicação, que é o sangramento. É a complicação mais comum, ou seja, mais comum do que a perfuração e mais comum do que a estenose, vem a hemorragia digestiva,
que vem de 15% a 25%, vocês lembram que os outros eram de 5% a 7%. O sangramento por úlcera péptica é a causa mais frequente de hemorragia digestiva alta. Então, toda vez que você tem um paciente internado no CTI ou qualquer outra situação que apresenta uma hemorragia digestiva, antes de uma colônia, a gente faz uma endoscopia, porque a causa mais comum de sangramento alto é a doença ulcerosa, uma lesão aguda de mucosa. 80% dos casos, as hemorragias cessam espontaneamente. O paciente vai fazer só uma melena alguns dias depois, mas já nem está sangrando. O quadro clínico, o paciente apresenta uma hematêmese, ou seja, algumas vezes vai vomitar sangue vivo, e frequentemente associado à melena. O exame complementar é a endoscopia, ou seja, a queixa digestiva alta. A endoscopia ela não vai ser só diagnóstica, ela vai ser terapêutica na maior parte das vezes, vai fazer o diagnóstico e vai resolver o sangramento. O tratamento cirúrgico ele só vai operar um paciente com hemorragia digestiva alta por úlcera se houve falha do tratamento clínico, ou seja, se você deu remédio para inibidor de bomba de próton, você e fez a endoscopia e não conseguiu resolver. Então, a gente praticamente não opera ninguém com hemorragia digestiva por doença péptica. Quase sempre esses pacientes resolvem com remédio e com endoscopia. Qual é o critério de riscos? Pacientes mais idosos, ou seja, acima de 60 anos, pacientes instáveis, os pacientes em CTI, que é o que a gente chama de úlcera de estresse, seja por má perfusão, pacientes que estão usando mamina, vasativas, noradrenalina, dopamina em dose alta, que fazem isquemia de mucosa. Então, os pacientes instáveis, pacientes com doenças associadas, pacientes que usam anti-inflamatório, esteroidal, aspirina, pacientes anticoagulados. Esses pacientes não podem fazer hemorragias volumosas. Pode haver ressangramento. Normalmente, quando você bota uma sonda naso do nariz até o estômago, uma sonda nasogástrica, vem a drenagem de sangue vivo. O paciente vai precisar ser transfundido, vai precisar ser compensado, né? E muitas vezes a melena é persistente. Mesmo com a resolução do sangramento, o paciente ainda vai vários dias ficar evacuando sangue, porque esse sangue preencheu todo o trato digestivo. Bom, existe uma classificação para as úlceras, que é da hemorragia aguda, as úlceras sangrantes, que é a classificação de Forrest. 1A, quando você tem um sangramento arterial em jato, 1B, sangramento contínuo. O 2, Forrest 2, já é evidências de um sangramento recente, você vê um vaso visível, mas não está sangrando. O 2B é um coágulo aderido, o 2C já é um fundo com hematina. Tá? E o 3C e o 3 é sem sinal de sangramento ativo. Então, aqui a gente pode ver, através de uma endoscopia, um jato aqui, ó, o Forrest 1, um jato arterial sangrando, tá vendo? Aqui um sangramento mais contínuo, mas não em jato. O tratamento é clínico, que é imediatamente começar o inibidor de próton em dose plena, em alguns casos octreotide, mas isso aqui a gente evita porque gera muita isquemia gástrica, e uma endoscopia o mais perto, o mais rápido possível. Né? A endoscopia vai fazer o quê? Vai injetar soluções hemostáticas, ou vai alcoolizar, ou vai injetar adrenalina. Né? Você também pode fazer uma coagulação com bisturi elétrico no endoscópio, ou fotocoagulação a laser e argônio, ou até usar clipes por endoscopia, isso tudo por endoscopia, sem operar o doente. Né? Quando você associa mais de um método, quando o endoscopista tem a possibilidade de injetar soluções hemostáticas ou queimar e clipe, eles melhoram o resultado, ou seja, quanto mais armamento para isso, melhora o resultado. E recidiva após endoscopia ocorre de 10% a 20% dos casos. As soluções utilizadas na terapia por injeção são adrenalina, para fazer vasoconstrição da área dos vasos, álcool absoluto, que também desidrata e fixa, etolanamida, que leva a trombose e lesão do vaso, polidocanol também, e a trombina, que também vai fazer trombose desses vasos. Hoje, a injeção de adrenalina ela tem uma ação mecânica e vasoconstrutora, é o mais usado. Em doses plenas, e isso tem que associar com uma dose alta de inibidor de bomba de próton e a estabilização hemodinâmica do paciente. Né? Possibilidade de ressangramento naqueles pacientes com sangramento em jato é muito grande e vai diminuindo à medida que
que você tem menos evidência de sangramento. Então, aqui, esquematicamente, você tem o endoscópio com a injeção, aqui a área do vaso, a área da úlcera, com o vaso aparecendo, e você injeta a adrenalina antes e depois, naquela área toda, e você vai esquemear essa área toda, o vaso vai fechar e você para o sangramento. Você não injeta diretamente, você injeta em volta da área do sangramento. Aqui é uma outra terapia, que é você, através de uma arteriografia, você vai acessar aqui o vaso, a gástrica esquerda, né? Isso aqui é o tronco cilíaco, gástrica esquerda, esplênica e hepática. Então, aqui, ó, acessou aqui o tronco cilíaco através da gástrica esquerda, depois hepática, hepática própria e artéria gastroduodenal. Você pode embolizar a gastroduodenal. E essa situação aqui, principalmente nas úlceras de parede posterior do duodeno, a gastroduodenal passa atrás do duodeno e uma úlcera terebrante, ou seja, uma úlcera que perfura o duodeno para trás, pode ter um sangramento muito difícil de resolver. Então, nessas situações, a cirurgia também é problemática para resolver. Nessas situações, a embolização com mola é a melhor opção. Tá? Aqui é através de bisturi elétrico ou argônio, são outras opções, ou seja, não só a ejeção, mas como a própria cauterização do vaso sangrante com a endoscopia. Limitações da endoscopia. E aí, as limitações da endoscopia aumentam a probabilidade de a gente ter que operar. São úlceras grandes e profundas, úlceras de difícil acesso, quando o endoscopista não consegue chegar naquela área, úlcera com sangramento significativo de um vaso arterial, porque aí o sangramento é num volume tão grande que ele não consegue parar. Aquele caso que eu falei aqui da úlcera de parede posterior do duodeno, que terebra, perfura o duodeno para trás, que aí vai pegar a artéria gastrodenal, que é uma situação onde a artéria sangra com muita pressão e aí, às vezes, o endoscopista não consegue resolver. Úlceras de pequena curvatura do estômago também são mais difíceis de resolver. E aí, nesses casos, a gente pode ter que operar. E qual é a cirurgia que a gente vai fazer? Abrir em cima da área sangrante e rafiar. Ponto. Simplesmente ponto. Tentar resolver aquele sangramento e sair. Não é uma gastrectomia, não é nenhuma cirurgia maior. É simplesmente rafia direta do vaso que está sangrando. Tá? Então, as indicações de tratamento cirúrgico é a falha do tratamento pela endoscopia ou da radiologia intervencionista, que é aquela situação onde eu falei que através da arteriografia vai tentar embolizar com mola um vaso sangrante. Então, se nessa falha de tratamento ainda existe um sangramento persistente e recidivante, com alteração hemodinâmica, uma perda sanguínea aguda muito grande, hematêmese maciça, nessas situações a gente pode ter que operar. Como eu falei, se tiver que operar, o tratamento é apenas a rafia, tentar, com um ponto, fazer parar de sangrar o vaso que está sangrando. Tratamento cirúrgico na urgência, só aqueles pacientes que não param de sangrar, como a gente já falou, pacientes chocados, medida ressecção. Se você tentar ressecar, a mortalidade é muito alta. Caso seja possível, hemostasia pontual do vaso sangrante por sutura hemostática, ou seja, é o melhor procedimento. Simplesmente ir ali e fechar, só dar ponto, só tentar parar o vaso sangrante, em vez de ressecar, de tirar pedaço de estômago, qualquer coisa do gênero. Procedimentos maiores podem ser realizados na dependência do quadro clínico, obviamente, se o paciente estiver bem. Então, aqui a gente vê uma abertura aqui, foi aberto o estômago, e o duodeno a gente vê o vaso sangrante posterior e só fechamento com pontos desse vaso. Tá? Mostrando aqui a mesma coisa que eu já mostrei. Então, a hemorragia da úlcera é uma complicação que acontece mais do que estenose e do que obstrução, 10 a 25%. Mas a grande maioria desses pacientes ou vão parar sozinhos ou vão resolver com endoscopia e com tratamento clínico. Tratamento cirúrgico é de exceção, mais comum entre idosos, muitas vezes sem antecedentes. A terapia de escolha é a endoscopia e a mortalidade é de até 14%. Quando a hemorragia digestiva é maciça, chega a 50%. O tratamento é clínico cirúrgico, tratamento clínico, ou seja, no próprio sempre, e a erradicação do H. pylori sempre. Bom, gente, obrigado. Essa aula está dividida em mais de um pedaço, porque o YouTube não deixa a gente fazer filmes muito grandes e eu não consegui fazer através do Google Meet. Obrigado.